estudantes, tudo bem com vocês? Olá, crianças! Olá, professores! Vamos guardar agora por enquanto a nossa máscara, fazer a nossa higiene e vamos para uma aula diferente hoje, não é isso, professora Ilma? Isso, professora Ed Carlos. Hoje nós vamos fazer uma aula de retomada. Retomada. E vai ser assim algumas surpresas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, não mudou essa questão do material, né? Não, isso não mudou. Então, o primeiro passo, caderno para as anotações, ok? Lápis, borracha e régua, ok? Então, são materiais que já estão acostumados com nossas aulas. Isso, já é para estar lá, né? Para hoje, importante é ter 3 folhas e uma tesoura, ok? Nós vamos fazer um pequeno trabalho para um jogo. Um joguinho que nós vamos trabalhar. Então nós vamos jogar hoje também, tá ok? Vamos dar um tempinho para vocês pegarem esse material. Material pronto? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiro passo, toda vez que nós começávamos as nossas aulas, vinham relembrando, só que o relembrando de hoje é diferente. Então vamos começar, professora Nilma? Vamos lá, professora Ed Carlos. Hoje, durante esse ano, nós aprendemos muitas histórias e muitos jogos. Então hoje vai ser um pouquinho diferente o nosso recordar, não vai ser da aula anterior, vai ser de algumas aulas que nós já tivemos, alguns momentos assim um pouquinho especiais. Todos foram especiais, sabe, professor? Mas a gente separou alguns porque não dava para pôr todos aqui. Porque eram muitas aulas. Ok? Então, professora, fala um pouquinho dessa aula. A aula 1 foi uma aula muito legal. Vocês viram uma história intergaláctica. E vimos também um joguinho Ganha o Maior, onde vocês tinham cartas de algarismos, onde vocês organizavam essas cartas formando o número, né? Vocês pegavam 3 cartas, formavam um número e ganhava o ponto aquele jogador que formou o maior número. Legal. Agora pulamos para a aula 6, a história da caranguejada. Poemas e problemas. Foi aí que nós contamos a história. E o tema da aula, né? Qual era o tema da aula? Múltiplos de 2 era o tema. Isso. E usamos e relacionamos números pares e ímpares. Então foi feito algumas atividades para ter essa relação. E finalmente relacionamos os múltiplos de 2 no conceito elaborado de um número par e ímpar. Lá na aula 13, professora Ed Carlos, nós vimos a história do Senhor Jorge. Lembra? Uma história criada pela professora Rosânia e a filha dela que fez a ilustração da história. Lembra, professora Ed Carlos? É verdade. Olha aí. E nessa aula, professora Ed Carlos, nós aprendemos o conceito de fração. Lembram lá? E também trabalhamos com uma divisão de folhas para fazer pipas. E vamos falar dessas pipas? Eu acho que era na aula 17. Na aula 17. Nós estávamos continuando a história do seu Jorge e aí percebemos, e só relembrando, né? Percebemos que eles queriam aprender a fazer mais pipas. Isso, e usaram aquilo que alguns eu chamava de varetas, mas alguns de bambus. E aí usamos o quê? As medidas. Utilizamos isso para que a gente pudesse trabalhar com a fração, né? A continuidade e também, né? Vimos o quê? Essa divisão na calculadora. Isso, como seria? Os números decimais. É verdade. Que bom, né? Essas aulas estamos retomando, mas olha só, que maravilha aprender com jogos. É verdade, tivemos tantos jogos este ano, professora Ed Carlos. Isso, e construímos isso, o quê? Um conhecimento matemático. Através de jogos. Isso, então agora nós vamos falar de algumas aulas e de alguns jogos. Isso mesmo. Não é isso?
Então vamos lá, professora Nilma, fala um pouquinho dessa aula 2 e 59. O jogo Conquistando Áreas, nós vimos em 2 momentos das nossas aulas. Nós vimos lá no início, na aula 2, e depois lá na aula 59, onde nós jogávamos os dados e construíamos retângulos de acordo com os números que sorteávamos no dado, era o tamanho do lado do nosso retângulo. Que legal, e olha a foto ali. Isso. Na aula 2 era a professora Kátia e ela a professora Ana Paula. Ana Paula. Isso. Correto? Agora olha só, nós vimos na aula 10 também o jogo Maior Soma. Estão Isso vendo mesmo. aí, se recordam aí? A professora Rosana estava nessa aula. E nesse caso, né, nós vimos como embaralhar as cartas, trabalhamos essa questão de como montar com um quadro. E ali, né, era sorteado e eles poderiam montar Isso, a adição e ver quem conseguia conquistar a maior soma. Isso, e nós vimos também, professora de Carlos, que era importante prestar atenção aonde você colocava o algarismo. E verdade, a ordem era importante. A ordem era importante. Muito importante. Na aula 12, nós fizemos o jogo da velha da localização. Lembram lá? Linhas e colunas numeradas e com nomenclaturas, letras e números. E isso, nós tivemos ali o sorteio das fichas e lá nós marcávamos o X ou o 0 ou o, como você queira, para fazer 3 e ganhar o jogo. Jogo bacana. Jogo bacana. É Demorou para sair 3 seguidos. É verdade. Agora olha a aula 24, comparando frações. Olha, um jogo de frações. Isso. Onde você tinha a reta numérica e que você, quando sorteava um número, tinha que colocar aonde? Na posição da reta. Isso. E aí eles descobriam quem era o maior. A maior fração. E quem faria a maior fração ganhava o quê? O ponto. E repetiu esse processo até terminar com as rodadas. Verdade. Ok? Lá na aula 25, nós trabalhamos com o jogo das médias. Nossa. Lembra, professora de Carlos? Jogávamos 3 dados e fazíamos as médias e anotávamos a média. Ganhou quem fez o maior soma das médias. É verdade. E muito bacana essa aula, hein? Médias, né? Média Talvez um jogo que aritmética. vocês não conheciam, né? Agora, olha só, aula 35, né? O jogo que nós vimos era a roleta dos decimais. Eu participei desse jogo, vocês estão vendo aí a imagem. E foi muito bacana, porque tínhamos que rolar as 2 roletas e aí somar e registrar. Isso. E ganhava quem marcava o maior valor ou o maior decimal. Foi muito bacana esse jogo. Foi. Não foi verdade? Mesmo. Lá na aula 40, nós jogamos a multiplicação por 10 por 100 e por 1000. Lembram lá? Professora de Carlos, nós ganhamos na última essa. É verdade, foi bem ali no finalzinho. Bem na última, porque até então nós só tínhamos pego a multiplicação por 10. Quando foi na última, pegamos a multiplicação por 1000. Foi o que deu quando nós ganhamos. Assim de... É verdade. Quando nós ganhamos. Foi muito legal essa aula. Bom, nesse caso agora, a aula 45. O que nós trabalhamos na aula 45? O jogo da composição de números decimais. Retomamos um pouquinho os números decimais novamente. E aí nós elaboramos com vocês as fichas sobrepostas, mas aonde só trabalhávamos a unidade, aonde inserimos a vírgula, o décimo, o centésimo e o milésimo. Mesmo processo, dentro daquilo que a gente sorteava nos saquinhos, não era isso? É verdade. E com certeza tinha o dado com especial no sentido de que tinha escolha. Por exemplo, eu podia escolher, caso caísse o dado, nessa face. Isso aí eu escolheria. Se não tivesse saído a maior casa, que seria o inteiro, isso, eu poderia escolher que... Mas se eu já tivesse pego o inteiro, eu teria que escolher uma outra. Isso aí. Bom, na aula 49, nós jogamos o jogo das quantidades. Nesta aula, nós aprendemos a fazer fração de números. E esse jogo foi exatamente disso. Nós tínhamos alguns valores e algumas frações e tínhamos que pegar a fração daquela quantidade. Quanto daria? Legal. Agora, olha só a aula 51, que estava bem próxima da 49. Isso. Né? E quando a gente olha o jogo das
O jogo Quem consegue mais? centésimos. Isso! Quem consegue mais centésimos? Usávamos uma folha quadriculada e lápis de cor. Foi isso que nós fizemos. E vocês participaram conosco. Foi muito bacana. Tinha os dados. Por quê? Porque nós jogávamos 2 dados. Isso. Né? E cada um ficava com um lápis de cor para poder pintar a quantidade que caiu. Não era isso? Cada dado marcava um lado do nosso Verdade, dos nossos retângulos. ou quadradinhos na hora de pintar. Na hora de Ok? Bom, vamos relembrar algumas características do nosso sistema de numeração decimal. Vamos lá? Vamos. Nosso sistema de numeração decimal, ele possui 10 símbolos. Esses símbolos são chamados de algarismos. Vamos lembrar? Quais são? Olhe lá. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O lugar onde esse algarismo ocupa dentro de um número é denominado ordem. E lá ele recebe um valor. Cada grupo de 3 ordens forma uma classe numérica. Bacana, hein? Essa informação é importante. Isso. Ok? Agora, muito cuidado como sempre. A nossa aula é a retomada. Então anote aí. Aula de retomada. Isso. Ok? Depois vocês vão anotar a data de hoje. E por último ali, colocar o tema. Sistema de numeração decimal. Tá bom? O que nós vamos pedir agora, e vamos dar um tempinho para vocês, depois dessas anotações que eu pedi para vocês, é também esse quadro. Tá? Eu quero que vocês anotem esse quadro também. Tá bom? Nós vamos dar um tempo para que vocês anotem. Anotaram o que eu pedi? É importante esse quadro durante a nossa retomada, tá? Então a nossa aula nós vamos precisar, porque vai ter um jogo Batalha dos Milhares e provavelmente vocês vão precisar dele, tá? Então, o jogo Batalha dos Milhares, o número de jogadores são 2. São 2. Ok? Material. Então vamos lá, os materiais ou material que nós vamos precisar, fichas escalonadas, tá? Então não se preocupe, nós vamos falar sobre. Depois vamos precisar de 5 saquinhos para as fichas escalonadas, tá ok? Ó, muito cuidado, porque quando falamos de saquinhos, pode ter ou não saquinhos, tá? Isso, pode ser envelope. Nós já trabalhamos em muitos jogos, que a professora Rosana já explicou muitas vezes, né, professora de Carlos? Não tem saquinho, põe envelope, não tem envelope, faz os montinhos. Faz os montinhos. Hoje mesmo nós vamos fazer de uma outra forma, isso. Não é isso? E o quadro com o qual vocês já anotaram, tá bom? Esse quadro que a gente vai precisar para registrar os valores do jogo, tá isso. Bom? Ok? Bom, agora os envelopes com os seguintes comandos. Ou pode ser uma caixinha também, ou outro tipo. Mas nós colocamos porque tínhamos que registrar algo para vocês, tá bom? Então vamos lá, professora Nilma, fale para nós quais são os comandos de hoje.
Então vejam, esses comandos nós criamos alguns, né, professora de Carlos? Vocês vão ficar livres na hora de fazer o jogo em casa. Vocês vão escolher que comandos quiserem copiar. Esses podem, nós podemos dar um tempo para você copiar esse aí. Podem criar outros, mas nosso comando será assim: o maior número. Então aquele que montar o maior número, quando sortear esse comando, vai ganhar o ponto. O menor número, um número acima de 50 mil, um número abaixo de 50 mil, um número acima de 15 mil, um número abaixo de 45 mil, o mais próximo de 35 mil, o mais próximo de 72 mil. Vejam, são algumas sugestões de comandos. Você pode criar o seu comando aí, certo? Perceberam? E agora, vamos fazer junto as fichas escalonadas para vocês saberem qual vai ser a ordem que nós vamos trabalhar nesse jogo. Isso. Necessariamente não precisa ser essa, nós escolhemos essa ordem, tá? Isso. Até para fazer uma retomada. Tudo bem? Então o que nós vamos precisar, tá? 3 folhas de papel. É bom que seja próximo da folha de sulfite. Isso. Ok? É um padrão, mas não tem problema se for pequena, tá? Como eles estão fazendo em casa. Não, dá também, só a ficha vai ficar um pouco menor. Vai ficar um pouco menor e o número um pouco menor, tá bom? Mas dá para jogar. Então, nós já trabalhamos com fichas escalonadas dos números decimais e vamos fazer exatamente como fizemos as outras fichas. Nós vamos pegar as 3 folhas e vamos dobrar ao meio neste sentido, certo? Lembre-se que quando você dobra bem ao meio, ela tem que estar pontinha com pontinha para nossas fichas ficarem do mesmo tamanho, certo? Então nós vamos fazer isso com as 3 folhas, tá? Fizemos com as 3 folhas, dobramos ao meio. Feito assim, muito bem. Vamos fazer mais uma dobra ao meio novamente. Assim, mais uma vez com a outra folha. Assim, isso. E mais uma vez com a outra folha. Pronto? Estão me acompanhando? Ótimo! Agora eu preciso de mais uma dobra. Isso mesmo, mais uma dobra ao meio. Dobrei ao meio. Dobrei ao meio novamente. E mais uma dobra ao meio. Pronto? Isso. Agora nós vamos abrir as 3 folhas. Viram as dobras marcadas? Mais uma. E mais uma. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa régua e vamos passar um traço com o nosso lápis nas dobras que fizemos nas 3 folhas, tá? Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. Façam com cuidado para que o traço fique reto e não altere o tamanho da nossa ficha. Por quê? Porque nós vamos fazer as fichas sobrepostas, então elas têm que ficar do mesmo tamanho. Ficará assim. Então as 3 folhas ficaram assim, certo? Tá? 3 folhas. Agora, nós vamos fazer a dobra no outro sentido. Nós dobramos assim, agora vamos dobrar assim. Da mesma forma, 3 dobras ao meio. 1, 2, 3. Vamos fazer isso com as 3 folhas, certo? Vamos abrir novamente e vamos passar o traço novamente nas dobras, certo? Eu vou pegar aqui e vou passar o traço ao contrário.
vai tomar bastante tempo, eu já trouxe pronta. Elas vão ficar assim, certo? Feito isso, eu vou dar um tempinho pequenininho para você dar uma concluída aí nas tuas retas, tá? Nas tuas fichas. Bem rapidinho. Se não der tempo, não tem problema, tá? Nós vamos jogar com as minhas fichas, depois você termina, tá bom? Então, a nossa folha já está preparada para receber as fichas. Vamos só relembrar o que fizemos. Nós dobramos a folha ao meio 3 vezes. Depois dessas 3 dobras, o que nós fizemos? Passamos uma linha em cada dobra. Lembra lá? Com o lápis e a régua? Aí agora nós dobramos no outro sentido da folha. Também fizemos 3 dobras. E também passamos a linha. A folha está assim, certo até aqui? Muito bem. Então agora nós vamos registrar as nossas fichas. Nós vamos começar pela maior ficha, que é a dezena de milhar. Olhe lá. Então agora vamos anotar desta forma na nossa folha. Viram que nós estamos usando 2 folhas. No primeiro momento, pegamos a primeira folha e começamos lá com 10.000. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Faltou um 90.000. Então, olha, ficou exatamente como está na tela. Vamos pegar a outra folha e vamos anotar o 90.000 na primeira linha. Feito isso, nós vamos cortar. Primeiro nós cortamos nesse sentido, tá? Esta folha que está completa com as fichas, nós vamos cortar neste sentido. Vamos ver ali na tela? E a folha que tem uma só, nós vamos cortar neste pequeno sentido aqui, certo? Então, esta parte que sobrou aqui, nós vamos reservar, que vamos usar depois, tá? Então, essa e essa ficará reservada. Esta aqui, nós vamos recortar desta forma aqui e vão ficar assim as nossas fichas. Tudo bem? Esse pedaço que sobrou, nós vamos usar agora, tá? Vamos começar montando a unidade de milhar. Vamos escrever lá como está na nossa tela. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Aqui, certo? Eu vou aproveitar este lado para fazer as outras. Então, agora, eu vou cortar aqui, ó. Para que na hora que eu for recortar as minhas outras fichas, eu não confunda os números. Então, separei aqui e vou continuar. Eu tenho o 8.000 e o 9.000. Eu fiquei assim, certo? Vamos ver ali? Olhe lá. Perfeito? Isso mesmo. As nossas fichas ficaram assim. Tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer as centenas. Lembram aquela folhinha que nós separamos lá? Isso mesmo. Essa parte aqui nós vamos fazer a centena como está na nossa tela ali, tá? Nós começamos com o 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800. E nós temos esse outro pedaço aqui, lembra? Vai ficar o 900 lá. Aí nós fazemos o recorte de cada ficha, tá? E ficará como está aparecendo na nossa tela. As fichas das centenas. Tudo bem até aí? Vamos então pegar este pedaço que sobrou quando fizemos as unidades de milhar. Lembram lá? Isso mesmo. Agora aqui nós vamos fazer o quê? Vamos fazer as dezenas. Isso. Vamos lá? Olha, eu vou separar aqui, vou fazer o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50, tá? Para que eu não faça confusão na hora de recortar, eu recorto antes de escrever os outros números. Tudo bem? Então, aqui eu vou continuar as fichas que faltaram. 60, 70, 80 e 90. Certo? Sobrou esse espaçozinho aqui. Vamos aproveitá-lo ainda. Tudo bem? Faltou qual ficha mesmo? Isso, da unidade. Vamos pegar a nossa terceira folha e fazer as unidades na primeira linha. Vejam lá. Olhe lá. E essa que sobrou, eu vou usar para a unidade que vai faltar. Por quê? Aqui eu tenho 8 espaços, então só vai dar as primeiras 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Ah, lá embaixo do 6, vamos colocar um tracinho. E embaixo do 9 também. Por quê? Porque às vezes o nosso 6 e o nosso 9 são parecidos quando estão de ponta cabeça, né? E daí quando a gente tira a ficha, a gente não sabe se é 6 ou se é 9. Tudo bem? Então, cortamos a linha e daí fazemos as fichas das unidades. Professora, vai sobrar tudo essa folha. Pai, vai sobrar essa folha. Você pode depois aumentar as fichas sobrepostas, você pode substituir uma ficha que rasgar ou estragar durante o jogo, certo? Guarda aí, porque você pode mudar o seu jogo ampliando as fichas, tudo bem? Material pronto, fichas sobrepostas ou escalonadas, como assim a gente utiliza-se ou fala na matemática. Isso. Então, o material de vocês pronto, agora, o que nós vamos fazer? Como jogar. Como jogar. Então, as fichas, acompanha aí na tela, tá? As fichas são organizadas em 5 montes ou saquinhos, um para cada ordem. Unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar, ok? Tudo bem? Agora vamos para a segunda. Acompanhe agora na tela novamente. Cada um dos montes deve ser embaralhado e colocado lado a lado, com as faces numeradas voltadas para baixo. Misturar bem cada um dos envelopes e fazer a retirada das fichas, sem olhar. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer diferente. Nós não vamos colocar envelopes. Nós vamos... Nem saquinho. Nem saquinhos. Mas nós trouxemos para que eles pudessem dar uma olhada. Mostra para eles. Isso mesmo. Você pode usar os envelopes. Quando você usa envelope, você determina no envelope qual é a ficha que você vai colocar aqui. Você vai colocar a unidade, você vai colocar a dezena, você vai colocar a centena, você vai colocar a unidade de milhar ou você vai colocar a dezena de milhar, certo até aí? Os saquinhos também tem que estar determinados o que você vai colocar. Ah, essa aqui é para dezena de milhar, essa aqui é para a unidade de milhar, essa aqui será para a centena, essa aqui será para a dezena e essa aqui será para a unidade. Tudo bem? Mas podemos fazer com montinhos. É verdade. Então, nós pegamos as fichas, nós já embaralhamos, tá? E nós vamos colocar o montinho da dezena de milhar com o lado do número virado para baixo.
Depois, a unidade de milhar, também virado para baixo. A centena, também com os números virados para baixo. A nossa dezena, tá? Com os números virados para baixo. Tudo bem até aí? E Estou a nossa acompanhando. unidade. Isso, também com os algarismos virados para baixo. Todos embaralhados. A ideia é que você embaralhe para que nenhum de nós possamos saber qual é a ordem aqui. Isso. Somente qual seria a unidade e assim por diante. Isso. Correto? Você pode organizar. Você viu, aqui os envelopes eu coloquei da unidade para a dezena. Nas fichas eu coloquei da dezena para a unidade. Mas qual é a ordem de retirada, professora Ed Carlos? Vamos começar pela dezena maior. de milhar. Nós vamos Isso. começar por ela. A Tá ordem bom? que tem o maior valor. Isso. Então acompanhem mais uma vez aí na tela que eu coloquei o que nós falamos agora. Exatamente. Cada jogador tira uma ficha de cada monte, ou saquinho, nesse caso. Aquele que retirar o maior algarismo na unidade, que vai ser o dos últimos que nós vamos tirar, Isso. pega um comando do envelope. Que comando é esse? Nós fizemos uma caixinha, não foi isso? Isso. Nós temos a caixinha e temos os envelopes, tá? Então, você pode colocar dentro da caixinha e pode colocar dentro dos envelopes. Para ficar mais fácil aqui o sorteio, eu vou deixar dentro do envelope, certo? E cada envelope vai ter um comando. Que nós Ok? não sabemos Qual é? Ok? E, olhando bem, né, os jogadores comparam os números formados, confere quem ganhou a rodada de acordo com o comando, vocês estão acompanhando aí na tela. O jogador marca o ponto no quadro de registro e ganha quem tiver obtido a maior pontuação. Ok? Tudo bem? Vamos jogar? Vamos lá? Então acompanhem conosco aqui. Nós vamos começar o jogo e quem vai começar, nesse caso, tanto faz, ou a professora Nilma ou o professor Ed. Então vou pedir para a professora Nilma começar. Cavalheiro. Vamos lá? Eu peguei a minha dezena, vocês viram aí, 40 mil. Peguei a minha unidade de milhar, 5 mil, 45 mil. Peguei a minha centena, 45 mil e 100. A minha dezena, 30. 40 mil, 45 mil, 130. E peguei a minha unidade, que é o 7. Então agora eu vou anotar. Ela vai mostrar para que eu possa anotar aqui no nosso quadro. Que provavelmente você já tem o quadro, você pode anotar junto comigo. Isso. 45 mil. Então eu vou anotar aqui no quadro. 45 mil. 137. Foi o número que a professora Nilma montou. Isso. É o número que eu Agora serei eu. Então eu vou começar aqui, tá? Eu comecei aqui com 60 mil. Estão vendo? Estão acompanhando? Vou pegar aqui o outro. Agora peguei o 4 mil. Já formei 64 mil. Agora vou pegar o outro. Ó, o 200. Estou agora com 64 e 200. Estão vendo? Agora vou pegar a dezena. Ó, peguei o 10. Estão acompanhando comigo aqui, ó, 10. Então eu tenho 64.210. Mas preciso pegar o quê? A unidade. A unidade. E a unidade que eu peguei aqui, vou montar direitinho. Tenho aqui o 3. O 3. Então eu tenho 64.213. E aí eu vou anotar aqui também. Isso mesmo. Ok? Vou anotar de preto, tá? Para vocês acompanharem aqui. Então, 64.213. 213. Nós colocamos no jogo a regra de quem tirasse o maior algarismo na unidade escolheria um envelope um comando, do né? comando. Exatamente. Ok? Então, vocês aí não precisam seguir essa regra. você pode até inventar uma outra regra. Outra, ou fazer cada vez um tira um comando. Isso. Sem problema, Então, nesse tá? caso, a professora Nilma é que vai escolher. Eu peguei este aqui, tá? Vamos ver aqui qual é o comando. O ponto vai para quem tem o número mais próximo de 35 mil.
Então vamos acompanhar quem tem mais próximo de 35 mil. Professora Puxa de vida. Carlos, se fosse o maior número, você ganharia. Mas nesse caso eu ganhei o ponto. Isso, a professora Nilma ganhou o ponto. Então vou colocar aqui, como ela é a jogadora número do A, né? Então eu vou colocar um ponto para ela e eu vou ficar com 0. Esse que eu já usei o comando, eu vou colocar de lado, tá bom? E não vamos usar mais esse comando. Ok, agora vamos para a nossa segunda rodada. Vamos lá. Vamos lá, vou pegar aqui do meio. 50 mil. 57 mil. 57.400. Estão vendo a montagem aí? 57.440. 57.448. 57.448. 448. Isso mesmo. Nossa, ela está conseguindo uns números da unidade bem grandes, viu? Hoje ela está bem, viu? Vou agora eu. Então, iniciando aqui. Começando 80 mil. Agora nós temos aqui 83. Agora 300. Estão acompanhando? Agora 80. E finalizando aqui, vou pegar mais um. Eu tenho 6. Então, qual o número que eu montei aqui? 83.386. Então, eu vou anotar aqui, né, em preto. Vamos lá. 83 mil, me ajude. 386. E como eu novamente tirei o maior algarismo da unidade, eu vou pegar um outro envelope. O comando é acima de 50 mil. Acima de 50, só os dois, então teve empate. Cada um faz um ponto. Então, um ponto e um ponto. Mas por enquanto a professora Nilma está ganhando. Vocês se recordam que ele falou que eu só sei perder, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Comece. A terceira rodada. Vamos lá. 20 mil. 20 mil e 9. 29 mil. 29.900. 29.900. 29.990. E 29.999. Nossa, vamos lá? 29.999. É um número bacana. Vamos ver o meu? Começando. Já comecei bem. 10 mil. 10 mil. Mas tem comando menor. Vamos ver. Vamos lá. Depois, 8 mil. Depois, 600. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo, 70. Estão vendo? E vou finalizar aqui com a unidade 1. Então, vamos lá. Qual foi o meu número aqui? 18.671. 18.671. E novamente o meu algarismo da unidade da maior, você vai escolher novamente o comando. Isso, vou pegar o último aqui embaixo. Vamos ver qual é o número aqui. Dos dois, o mais próximo de 72 mil. O mais próximo de 72 mil é o maior. 29.900. Então, eu fiz nenhum ponto nessa rodada. E a professora Nilma fechou mais um ponto. E ela conseguiu fazer o total de 3 pontos. E eu só fiz... E eu quebrei meu jejum de ano sem ganhar. Olha, verdade. Conseguiu na retomada. Na retomada. Então, gostaram do jogo?
Viram que nós juntamos algumas ideias trabalhadas durante o ano todo? Isso mesmo. Então agora vamos fazer um exercício baseado no jogo. Não há necessidade de anotar, você só coloca ali qual dos dois vai estar mais próximo. No jogo, Ana e Otávio retiraram as seguintes fichas. Coloca lá o número que a Ana formou e o número que o Otávio formou, tá? Colocado isso? Pronto, acho que já deu para anotar, né? A carta de comando foi o seguinte, o mais próximo de 35 mil. Quem marcou o ponto? A Ana ou o Otávio? Vamos ver? A Ana fez 45.326. Foi isso que você anotou? O Otávio, 29.947. Conferiu? Qual dos dois? Vamos ver? O Otávio, porque 29 mil está mais próximo de 45 mil. De 29 mil para chegar está mais próximo de 35 mil. De 29 mil para chegar em 35 mil, eu tenho 6 mil. Como tenho 900 ali, 5.100 mais ou menos, estimando. Do 35 mil até o 45 são 10 mil mais 326. Então está mais longe. Tudo bem até aí? Gustavo e Giovana formaram os seguintes números: 38.915 e 41.735. O comando retirado foi o número mais próximo de 40 mil. E agora? Nós vamos fazer na reta. Lembra que nós trabalhamos com bastante reta numérica? Exatamente. Nós começamos no 38 mil. Lembram que a nossa reta ela é infinita de um lado e do outro, certo? Porque os números são infinitos. Daí nós separamos o intervalo entre 38 mil até 39 mil em 10 pedacinhos. Cada marcação ali é de 100 em 100, certo? Fizemos isso até o 40 mil, até o 41 mil e até o 42 mil. Por quê? Porque o número da Giovana foi maior que 41 mil, certo? Vamos achar ali o número do Gustavo. Vejam, está bem perto do 39 mil. Encontrou ali? Isso mesmo. O número da Giovana está depois do 41 mil, mais próximo do 42. Tudo bem? Quem está mais perto do 40 mil? Apesar da Giovana ter o algarismo 4 na dezena, vejam lá, ela está mais longe do 40 mil. Tudo bem? Quem fez o ponto então? O Gustavo. Tudo bem até aí? Mais um exercício. Helena construiu o número 53.291 nas suas fichas escalonadas. O comando que ela retirou dizia arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Qual é a resposta correta de Helena? Só anote o resultado, tá bom? Um tempinho. Descobriram? Tenho certeza que vocês colocaram 53 mil. Isso é mesmo. Isso? Agora, gente, estamos terminando. E o quiz, como sempre, mesmo na retomada, perguntinhas finais. Então, a primeira de hoje. Hoje trabalhamos com o sistema de numeração. Complete aí. Decimal. Tenho certeza que eles já fizeram o coro. Sim, com certeza. É correto? Agora, é correto afirmar que os números são infinitos? Os números são finitos? Os números são aflitos? Os números são atritos? Vocês ouviram a professora Nilma dizer que eles são infinitos. Agora, a terceira. Foram retiradas as seguintes fichas escalonadas. Então, qual foi? 40 mil, 5 mil, 323. Só na minha pronúncia... Já sabe sabe a resposta. Então, qual seria a resposta, gente? 45.323. Gente, até logo para vocês. Até mais. Com certeza nos sentimos aí privilegiados com essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Até, pessoal.